Oi, gente, sou o Fábio, da disciplina de Literatura Brasileira, e vamos trabalhar agora nesse quadro com a obra chamada Urupês, de Monteiro Lobato. Uma obra publicada originalmente em 1918, um autor que se enquadra num período da nossa literatura que chamamos de pré-modernismo, que não foi escola literária, sim, foi um período de transição na nossa literatura brasileira. O livro é composto por 14 textos, sendo 12 contos, e 12 contos ambientados, na sua maioria, no interior de São Paulo, na região do Vale do Paraíba, numa cidade fictícia, chamada de Itaoca. E nós temos mais 2 textos, que foram 2 artigos de Monteiro Lobato, publicados originalmente em 1914. O artigo chamado Velha Praga, no qual ele falava sobre as tão nocivas queimadas feitas no campo, provocando grande dano ambiental, e também o artigo que dá título ao livro, o artigo chamado Urupês, no qual ele coloca um personagem que é um símbolo do atraso e da miséria nacionais, um personagem que, infelizmente, é a cara do Brasil, o Jeca Tatu, símbolo de fato de todo atraso, toda a miséria do nosso país, especificamente ali na região do Vale do Paraíba. Bom, são contos demarcados, como já disse, por uma ambientação eminentemente rural, à exceção do primeiro conto chamado Os Faroleiros, cuja ação se passa aí agora num farol, num ponto distante no litoral. E nesses contos nós vamos notar alguns elementos comuns, cenas grotescas, cenas demarcadas por violência, com assassinatos, com mortes, um tanto quanto trágicas. São contos também que nós vamos observar muitas vezes uma paisagem natural tão bela no Brasil, devastada, e a decadência que se abateu exatamente naquela região do Vale do Paraíba. Com relação à linguagem, em Urupês nós notamos um autor que, por um lado, tenta rejeitar aquela linguagem preciosa, extravagante, como era comum de muitos autores contemporâneos à sua época, mas, de outro lado, ainda ele não tem aquela linguagem totalmente ágil, totalmente revolucionária, como já seria a marca de outros modernistas. Um texto bem trabalhado, histórias muito bem trabalhadas, demonstrando o grande autor que é, de fato, Monteiro Lobato, dentro do quadro da literatura brasileira. Vale também dizer que Monteiro Lobato ele é considerado o maior nome da literatura brasileira infanto-juvenil, com histórias absolutamente maravilhosas, hoje conhecidas com o título genérico de Sítio do Pica-Pau Amarelo, histórias que demarcaram várias gerações, personagens absolutamente fabulosos, como uma Dona Benta, uma Tia Anastácia, e aquela linda bonequinha de pano chamada Emília, que representa aquele direito de ver o mundo com os olhos livres. Talvez Emília é uma das primeiras feministas que aparecem na nossa literatura. Então esta é a obra Urupês, uma leitura agradável dos seus 14 textos, apesar de algumas cenas talvez um pouquinho mais fortes, mas uma leitura certamente agradável a você, vestibulando. E agora você escreve o número aqui. Não é grosseiro, tá? E aí, cara? Em época de eleição, você vai votar em quem? Paulo. Por quê? Porque ele me deu um frita-bife. Mas você já viu as propostas dele? Política é para idiotas. Nossa, você é um ignorante. Obrigado. Só ele não fala, não canta, não ri, não ama. Só ele, no meio de tanta vida, não vive. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자